Bom, então, dada essa pequena introdução, vamos agora olhar para uma aplicação em particular. Então eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo aqui no projeto Spam Mining, que é um projeto de colaboração daqui do Departamento de Computação com o CERT.br, que é quem cuida da segurança, quem observa e acompanha e tenta atuar sobre a segurança da internet no Brasil. Então, todo mundo está cansado de conhecer o problema de spam, todo mundo recebe aí regularmente um punhado de e-mails que você gostaria de não estar recebendo, mesmo com todos os filtros de spam atuando em vários lugares. Então, o problema aqui, que a gente olhava junto com o CERT, era o problema de entender um pouco mais de como que esse negócio funciona na rede. Um dos problemas que o CERT estava preocupado quando a gente começou é que o Brasil tinha uma fama muito ruim do ponto de vista de spam. E até hoje a gente ainda vê isso, mas era mais comum no passado, notícias do tipo: o Brasil é o maior gerador de spam no mundo, o Brasil é um dos 3 maiores geradores de spam no mundo, e por aí vai. E o CERT estava preocupado com isso. A forma como o CERT olha para esse problema não é simplesmente olhar para o spammer e para o receptor do outro lado. Esse é um modelo que normalmente os filtros de spam, o Spam Assassin, para quem conhece, operam. Quer dizer, o Spam Assassin ele fica aqui da entrada do usuário tentando separar o que é lixo do que é e-mail válido. O CERT.br ele tem uma visão de rede desse problema. Ele não está preocupado só com a chegada na máquina do usuário. Ele quer entender isso do ponto de vista do meio da rede. Então, para isso, eles olham isso do ponto de vista do intermediário aqui que faz a entrega do correio. Esse spammer, normalmente, ele não entrega direto na caixa do usuário. Ele vai usar uma botnet ou ele vai usar uma máquina que é um servidor lá de onde ele está enviando spam, mas ele vai tentar se esconder atrás de outras máquinas. A sua máquina de casa pode estar mal configurada e está com um servidor de SOCKS aberto. SOCKS é um protocolo que permite alguém se conectar na máquina e depois abrir uma outra conexão do outro lado. Ele é muito usado para permitir o pessoal implementar certo tipo de funcionalidade na hora que tem um firewall na rede. Então o SOCKS é meio que uma forma de você passar por um firewall. Mas pode ser usado por um spammer conectar nessa máquina que tem SOCKS e sair do outro lado, conectar na máquina que ele quer entregar o spam. A máquina que vai entregar o spam acha que quem está mandando o spam é aquele carinha no meio do caminho. Pode ser simplesmente uma máquina que foi infectada com um vírus ou uma máquina mal configurada. Você instalou um Linux na sua casa ou na sua empresa e ele vinha lá com um servidor web mal configurado, já aberto, pronto para funcionar. E o servidor web também permite esse tipo de conexão de proxy no meio do caminho. Então, o pessoal do CERT criou essa infraestrutura onde eles espalharam. Essa é uma foto mais recente. Inicialmente o projeto tinha vários pontos aqui só dentro do Brasil. Então eles estavam olhando para dentro do Brasil, eles colocaram várias máquinas. O pessoal do CERT é mais nerd do que eu, para quem me conhece. Então a máquina se chama Targ, porque Targ é o porquinho de estimação dos Klingons. Então, spam está associado com carne de porco. A maquininha desse que coletava spam era um porco mais violento. Então, e não podia ser um javali, tinha que ser um troço de ficção científica. Então, Targ. Hoje em dia, a gente continua esse projeto já tem vários anos já, e a gente já passou de uma etapa nacional para uma etapa mundial. Então hoje, cada bolinha dessas daqui é um Targ espalhado pelo mundo afora. E a gente continua coletando dados de todo. Basicamente, o que a gente faz? A gente coloca uma máquina lá que ela finge ser uma máquina que está mal configurada. Então, os spammers pela internet ficam fazendo varredura da rede para achar essas máquinas mal configuradas. Ele acha lá aquela maquininha e fala: opa, isso daqui é um servidor de correio eletrônico que está mal configurado, que eu posso mandar e-mail para onde eu quiser. É um mail relay. Ou não, isso daqui é um servidor de proxy SOCKS que está aberto. Então eu vou abusar. Então eles começam a abusar essas máquinas achando que eles estão mandando e-mail. Mas na verdade, a gente não manda nenhum desses e-mails, salvo raras exceções, e a gente coleta tudo. Então a gente vê exatamente o tipo de mensagem que o spammer queria mandar. A gente sabe para onde ele queria mandar, a gente sabe de onde ele veio, porque a gente está no meio do caminho, naquela figurinha anterior. A gente está aqui no meio do caminho, nessa figurinha. Então a gente consegue ver
de onde ele estava vindo de verdade. E a gente consegue ver para onde ele queria ir. Obviamente que, como projeto de pesquisa, a gente não podia simplesmente repassar todo o spam que a gente recebesse. Então a ideia é que a gente não repassa nada, mas a gente guarda essa informação dentro dessas máquinas. O volume de dados que a gente coleta hoje é da casa de 14 terabytes por mês, nesse conjunto todo. É 1 terabyte por mês para cada targ desses. Para os targs de médio para mais populado. Na verdade, a gente vê um pouco de variação aqui, dependendo de onde que o targ está, de qual que é a banda que tá, da rede que está chegando no targ. Alguns coletam mais, outros coletam menos spam. Mas na casa de 14 terabytes por mês. Não é fichinha. Tá? O pessoal do CERT, que lida com isso, eles têm toda uma parafernália de um servidor de storage com fita, e esse troço tem que ser a cada mês, eles têm que pegar um punhado desses dados e jogar para a fita, porque eles não conseguem, no ambiente deles, armazenar isso tudo lá, em tempo real. Então, durante muito tempo, a gente fez processamento disso num esquema mais tradicional. A gente pegava todos os e-mails que chegavam, processava e extraía desses e-mails todos alguns atributos que a gente considerava que eram mais importantes e gerava um banco de dados só com esses atributos. Aí vinha um problema, surgiu um ataque novo que envolve um subject da forma tal. O subject eu guardei, mas esse subject tem que estar associado com um URL diferente dentro da mensagem, ou com um formato de mensagem diferente. Não salvei. Não salvei o formato da mensagem. Então tem que voltar lá, pedir para o pessoal do CERT buscar as fitas, carregar tudo de novo para eu reprocessar aquele arquivo todo, para extrair os atributos novos que eu preciso para fazer um novo processamento. Hoje em dia o pessoal do CERT já fala com a gente assim, você tem que ter um motivo muito bom para a gente buscar alguma coisa de fita de novo. Senão a gente não vai baixar. Então, a gente busca soluções novas e é nesse contexto que a gente está aplicando agora uma solução de Big Data para lidar com esse problema. Só um pouco mais de detalhe, então a gente tem aqui as máquinas que são os targs, que ficam espalhadas pela rede. Os spammers vêm de máquinas infectadas pela rede afora, conectam nelas, eles fingem que vão entregar os e-mails, mas não entregam. Então eles simulam todos os protocolos, o protocolo SOCKS, o HTTP, o SMTP, como se o usuário estivesse conectado no servidor final, e aí eles coletam todos os dados. Os dados são coletados para um servidor de storage dentro do CERT, e lá a gente vinha fazendo a nossa análise. Então agora a gente está mudando desse ambiente para replicar essa coleta aqui dentro do DCC e ao invés de jogar esse negócio para a fita, começar a jogar isso para um ambiente de Big Data, para salvar isso tudo. E o que é que a gente faz com isso? São vários processamentos diferentes. Por exemplo, a gente quer ver como é que o spam evolui ao longo do tempo. Então aqui são 4 coletores, 2 no Brasil, um na Áustria e um na Austrália. A escala aqui de todos é 3 milhões de mensagens por dia. É o topo da escala ali. Coletados em cada um desses lugares. Então a gente pode ver, por exemplo, que mesmo do Brasil, aí a diferença de cor aqui é se o spammer estava atacando aquela máquina usando SOCKS, é o verde, desculpa para os daltônicos. Aqui o azul aqui é SMTP e o magenta é HTTP. Então, dependendo de como que o spammer tentou passar pela rede, qual protocolo que ele usou. E a gente vê que mesmo no Brasil aqui tem diferenças gritantes entre duas máquinas que estão no Brasil. A gente sabe qual que é essa diferença hoje. Essa máquina aqui é uma máquina que está num POP de uma universidade. Essa máquina aqui está na casa de um voluntário. Colocaram um link lá para ele onde fica essa máquina só para coletar. Então é a diferença entre o volume de spam que chega numa universidade, num lugar bem conectado, e na casa de um usuário. Áustria e Austrália também tem diferenças aqui, a gente vê que cada um tem um perfil um pouquinho diferente. Isso é coisa que a gente avalia o tempo todo, para verificar o que está mudando, que tipo de protocolo está sendo mais usado em cada lugar. Isso é gerado rotineiramente e o pessoal do CERT tem uma tela de situação lá onde eles podem ver isso evoluindo a cada dia.
A primeira coisa que a gente fez nesse processo foi tentar reduzir o volume de dados e tentar dar mais significado para ele. Então, ao invés de falar, tem esses milhões de mensagens, vamos tentar identificar quais são as campanhas. Então, eu podia mostrar numa tela de situação que tem um pontinho aqui vindo da Índia. Vocês não vão conseguir ler, mas acreditem em mim. Ele diz aqui que está vindo da Índia, a mensagem que está sendo enviada está em inglês, o subject está aqui, é um paycheck from home, claramente um esquema de phishing. E aí eu digo aqui qual que é a estratégia de spam que está sendo usada. Essa estratégia me permite dizer, essa mensagem está sendo enviada do mesmo jeito que esses outros milhares de mensagens aqui. Ela tem as mesmas palavras no subject, não é o mesmo subject certinho, porque vocês devem saber que o spammer muda a ordem das palavras, às vezes coloca uma palavra errada no meio para não ser sempre a mesma coisa, mas tem as mesmas palavras. O formato da mensagem é mais ou menos o mesmo, então tem um subject, tem 3 linhas, tem um espaço, tem uma URL e assim por diante. E aí a gente vai agrupando essas coisas e cria a noção do que é uma campanha. E aí eu posso dizer que essa mensagem que chegou aqui agora é uma amostra desse tipo de campanha aqui. Para fazer isso, a gente criou uma estrutura de dados que tinha um formato de árvore assim. Essa estrutura de dados é uma FP-tree, para quem conhece na área de mineração de dados. É uma árvore de padrões frequentes. Então a gente pegava todas as mensagens e criava uma árvore onde a cada ponto que as mensagens iam se diferenciando pode ser um nível nessa árvore. E aí, se mensagens são de uma mesma campanha, elas têm algumas características comuns e às vezes, num certo ponto, o spammer muda a URL com um gerador aleatório para tentar ofuscar a URL. São todas URLs para o mesmo domínio, mas tem um pedaço dela lá que tem um valor diferente. E aí gera esse tipo de coisa aqui. Tudo que está desse lado de cá veio com o mesmo padrão, chegou num ponto aqui onde começou a ter 1, 2, 3, 4 variações fortes de padrões ali dentro, mas nota que as cores identificam o mesmo tipo de atributo, então a ordem da variação é a mesma. Então a gente consegue olhar para isso daqui e falar, isso daqui era uma campanha. Como o padrão é muito parecido com esse de cá, essas duas aqui são uma campanha. Isso aqui pode ou não ser a mesma coisa, nota que o padrão já não é tão regular. Então isso daqui tem que ser melhor avaliado, o nosso algoritmo hoje, na dúvida, ele separa coisas desse tipo. Então, esse é um dos exemplos de processamento. E como que a gente faz isso? Cada dia, à medida que o CERT coleta os gigabytes lá por dia de dados de cada target, a gente aplica o algoritmo de FP-tree em cima dos dados, gera essa árvore e aí classifica os e-mails dependendo de onde eles caíram dentro da árvore. Que nem eu mencionei, o primeiro problema que o pessoal queria responder era o problema de o Brasil é realmente um dos grandes geradores de spam. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Olhar para o spam que a gente está vendo pelo mundo afora e agregar esse spam. Então, a gente tem máquinas pelo mundo todo. Nessas máquinas pelo mundo todo, a gente chegou e olhou que spam que está chegando aí, que está vindo do Brasil. Lembrando que quando a gente olha o spam desse jeito, a gente está mais perto do spammer mesmo. A chance dele estar escondido atrás de outra máquina antes de chegar na nossa é menor. Ela pode acontecer, mas é menor. Então a gente agrega as mensagens dizendo de onde elas vêm. E como a gente coleta todas as mensagens, a gente é capaz de dizer onde que essa mensagem ia ser entregue depois. E aí, mais do que isso até, a gente é capaz de dizer onde ela ia ser entregue, ela ia parecer que ela estava vindo de onde. Porque ela passou pela nossa máquina que está em algum daqueles lugares pelo mundo afora. Então esse é um problema clássico de agregação. Então aqui ó, a gente tinha o dado que chegava no final lá, essa linha vermelha é o Brasil. Então a princípio o Brasil gerava muito spam. O Brasil estava aqui atrás de Taiwan. Taiwan hoje é disparado o maior gerador de spam no mundo. E cá embaixo fica os Estados Unidos. Então a gente gerava muito mais spam do que os Estados Unidos. Só que na hora que a gente for olhar de onde que esses dados estavam realmente vindo, a gente viu que chegando nas nossas máquinas, o volume de e-mail que chegava do Brasil era muito baixo. E na verdade, essas máquinas estavam vindo de outros lugares, por exemplo, muito dos Estados Unidos, que subiu aqui, conectava nas nossas máquinas e saía de novo para mandar e-mail para o resto do mundo. Então o Brasil não é gerador de spam,
ele é um intermediário. Nós temos muita máquina mal configurada, muita máquina infectada. Então, o pessoal do CERT trabalhou, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar recentemente da gerência de porta 25. É para tentar evitar um pouco esse tipo de passagem pelo Brasil para chegar do lado de fora. Então, esse foi um resultado muito importante para o pessoal do CERT, para poder dizer, olha, tudo bem, está chegando muito spam aí que está vindo daqui. Mas se vocês tivessem fechado a saída do spam aí para começar, ele não estaria chegando, porque nós estamos sendo abusados nesse processo. Nós somos os pobres, coitados, subnutridos e mal configurados que estamos sofrendo esse negócio. Bom, continuando nesse processo, a gente foi avaliar também as botnets no meio do caminho. Nossa senhora, tem que correr muito. E aí a gente começou a olhar, isso aqui são várias máquinas ao longo do tempo, quando que elas estão ativas ou não. A gente começou a ver que as máquinas operam em sincronia. Tem um coordenador por trás, e aí, de repente, a gente começa a receber uma mesma campanha vindo de um punhado de lugares diferentes. A gente começou a aplicar uma análise de grafo nisso, a gente começa a identificar que tem grupos de máquinas, essas são máquinas, que estão enviando as mesmas campanhas de spam. Classificam claramente botnets sendo utilizadas por campanhas específicas. Então, todos esses aqui são exemplos de problemas que a gente tem lidado dentro desse escopo do projeto. Então, a gente tem vários tipos de processamento. Processamento de batch, de totalizações por dia, processamento de análise temporal, quero ver ao longo do tempo como que as coisas evoluem, e processamentos de grafos para identificação de botnets, sei lá o que corretor automático ali achou que eu estava escrevendo.